E vem conferir a análise do oitavo e último episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E chegou finalmente o oitavo e último episódio da primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E antes de começar a falar do episódio em si, vale destacar que, como eu falei antes de começar esses vídeos, quando acabasse a temporada, eu iria fazer um vídeo à parte, depois trazendo realmente uma crítica da temporada, minha opinião da temporada como um todo, com uma nota. Aqui, eu, como já fiz em todos os vídeos, só vou analisar o episódio. E, como eu falei no sétimo episódio de Os Anéis do Poder, eu tive a sensação que aquele parecia um episódio final de temporada. Pela estrutura do episódio, pela forma como os roteiristas escreveram e fizeram todo o andamento do episódio, ele passava a impressão, porque eles fechavam o conflito, o principal conflito da temporada, eles colocavam mais ou menos o que estava acontecendo nos principais núcleos e faziam uma virada grandiosa, que seria a revelação de um Balrog em Khazad-dûm e também a revelação que a Terra do Sul, na verdade, iria se tornar Mordor. Se você termina a temporada ali, ele é um final que eu não estou falando que ele é bom. Eu não estou falando que ele é um final, nossa, maravilhoso. Na verdade, ele é um final que eu teria várias ressalvas. Mas ele é um final que ele termina daquele gancho que é pra você que está adorando a série pensar, nossa, não acredito que eu vou ter que esperar um ano ou mais de um ano para ver a próxima temporada. Esse é o final que o roteirista deixa que ele quer que você tenha quando a temporada termina daquele jeito, meio que de uma forma até apoteótica. Quando você chega no episódio 8, isso só se confirma mais ainda. Porque enquanto o episódio 7, pra mim, passa essa impressão que ele parece um final de temporada, o episódio 8, tirando uma das grandes revelações do episódio, passa muito a impressão que é um começo de temporada, que ele parece um primeiro episódio de temporada. E isso não quer dizer que o episódio é bom ou ruim, mas quer dizer que aonde ele está inserido na temporada me deixa um pouco confuso. E por que eu falo uma das viradas? Para começar mais devagar. Porque nós temos duas grandes viradas nesse episódio. A primeira seria revelando que quem é o estranho, que no começo eles falam que é o Sauron e depois eles falam que na verdade ele é um dos magos. É meio óbvio que tá indo pro caminho dele ser o Gandalf, mas eu também não vou arriscar fazer esse palpite porque pode ser o Saruman, pode ser o Radagast, mas provavelmente será sim o Gandalf. Mas depois ele se revela que ele é esse mago numa cena muito boa, muito bem dirigida, na hora que a batalha dele ali, eu gostei dessa cena. E a grande outra revelação que seria que o Azband, na verdade, é verdade o Sauron, que é também uma revelação que eu não acho as melhores, a parte do texto que deram na boca dele, mas na parte onde tem a filmagem, mais uma vez, uma cena com uma fotografia muito bonita, o diálogo dele com a Galadriel naquela cena, eu gosto da direção que eles fizeram ali. Mas essa é a grande revelação que tira o impacto, que tira o momento onde você falaria, bom, essa revelação nunca estaria no primeiro episódio da temporada. Mas, tirando essa revelação específica, todos os outros conflitos, todas as outras coisas que eles tentam fechar nessa temporada, passa assim a impressão de um primeiro episódio de temporada. Parece muito mais que eles estão começando algo novo do que realmente terminando de uma forma apoteótica. Porque, de novo, porque uma série tem que terminar de uma forma onde você pense, termine de uma forma mais grandiosa, de uma forma onde você fique pensando, meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio, exatamente, a próxima temporada, porque exatamente é um final de temporada, você precisa ficar empolgado para ver a próxima temporada. E eu achei que esse episódio, as viradas finais que tem, de novo, tirando a principal de todas, que é quem é o Sauron, tirando essa virada, o resto das viradas são muito mais numa pegada de vamos, a partir do episódio da semana que vem, desenvolver esses conflitos, hein? Fiquem com a gente, passa muito mais essa impressão. Então, isso mostra bastante de como eles conduziram, na minha opinião, um pouco errado o final da temporada. De novo, eu não acho que isso não quer dizer que o episódio em si é ruim. Na minha opinião, tem coisas boas aqui. Eu acho que nesse episódio, inclusive final, ele resume bem o que é a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Ela é uma série que, visualmente, ela é impecável, não tem nem o que falar sobre isso. A trilha sonora, ela é muito presente e quem tá assistindo consegue se sentir dentro de um universo de Tolkien pela trilha sonora, inclusive, isso é algo que tem que ser elogiado da série, porque qualquer outra série, só por estar vivendo no universo do Senhor dos Anéis, provavelmente iria apelar pra trilha dos filmes, para criar algo nostálgico. Eles aqui não, eles investiram dinheiro, criaram uma trilha própria e é uma trilha bem marcante. E tem alguns momentos bons de direção, mas o problema ainda fica em cima do roteiro da série. Que, por exemplo, de novo,
colocou as revelações aqui, mas que poderia ter feito um episódio mais impactante. Eu, por exemplo, que eu acho que a série não é a pior coisa do mundo, como muita gente pinta, mas acho que a série é sim decepcionante, eu não terminei a temporada pensando, nossa, eu quero assistir a próxima, eu preciso das próximas temporadas de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, pra semana que vem. Eu não senti isso, exatamente porque o final da temporada, ele não te cria esse impacto, ele não te deixa na ponta da cadeira pensando assim, meu Deus, que final de temporada. É um final até mais calmo, mais tranquilo do que eu esperava que fosse. E além disso, tem que ser dito porque eu acredito que eles resolveram fazer essa estrutura de roteiro para o episódio 8, que é o episódio final. Eu acredito que normalmente é normal você, de novo, colocar os conflitos no último episódio para você ter esse misto de sentimentos de coisas estão acontecendo e terminar com viradas para você terminar realmente, como eu falei, impactado para querer ver a próxima temporada. Eu acredito que isso foi uma coisa ousada dos roteiristas e, de novo, não quer dizer que é bom, é só uma coisa ousada que é. Eles confiam tanto que as duas viradas, tanto de quem é o Homem Misterioso, como de quem é o Sauron dentro da série, eles confiavam tanto nessa virada que eles confiaram que essas duas viradas seriam suficientes para fazer com que o público que está vendo a série se convencesse de que ele precisa ver a próxima temporada. Eu acho algo arriscado, porque ele até tem razão, são dois ótimos momentos do episódio, mas e o resto do episódio? O episódio ele é bem lento em algumas coisas que ele escolhe fazer. Ele, em questão de roteiro, ele tem algumas coisas que não me agradam, algumas coisas que são muito apressadas. Como, por exemplo, como a Galadriel começa a desconfiar do Adband. Tudo bem, a série deixa entender que desde o começo ela sempre teve uma pulga atrás da orelha em relação a ele. Mas esse episódio parece que é do nada. Parece que você não sente muito bem aquele estalo. Você fala, nossa, agora ela percebeu. Até parece que é um pouco do nada. E isso é culpa, principalmente, de novo, dos roteiristas. Então eu acho que pra mim esse é o ponto final de Os Anéis do Poder. Ele é uma série visualmente fantástica, ela é uma série com uma direção boa, com uma produção muito boa, com uma boa trilha sonora, uma parte técnica muito boa, mas o roteiro ele ainda pesa um pouco em alguns pontos, ele ainda precisa ser mais caprichado em algumas coisas. E esse episódio final, como eu falei, que devia dar a impressão de você precisa ver a próxima temporada, passou mais uma impressão pra mim de que esse parece o primeiro episódio de uma segunda temporada. Inclusive, eu tenho que falar de uma coisa que, pra mim, eu gosto dos atores da série, eu acho que de modo geral eles estão bem, mas eu sinto que também o roteiro acaba atrapalhando um pouco eles nesse ponto de algumas cenas, como eu falei, algumas falas não são tão boas como poderiam ser. Como eu falei, a cena da revelação do Sauron, eu não acho ela uma cena ruim, por causa da direção, mas o roteiro tem algumas falas ali que eu acho que não combinam muito bem. A virada de atitude do Adband, o Sauron, dentro daquele diálogo com a Galadriel, eu sei que é pra mostrar que ele é mal de verdade, mas ele tá de um manipulador pra um cara mal, parece que ele é um cara descontrolado, de uma forma onde não combina tanto com o personagem que fez a temporada toda, então os diálogos são um pouco problemáticos, apesar dos atores não serem ruins. Então no fim, é o que eu falo, se perguntar se Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder é uma série ruim, é uma série que não dá pra assistir, não, eu acho que é uma série que dá pra assistir, em questão de valor de produção e tudo que eles investiram, você vê isso em tela e mostra por que essa série é uma das séries mais caras da história. Eu acho que ela é a série mais cara em questão de investimento que eles tiveram da história. Você sente isso em tela, mas os roteiristas precisavam trabalhar um pouco mais, pensar um pouco mais em como deixar a narrativa mais fluida, mais interessante, porque em vários momentos tem até algumas revelações boas, mas que a temporada não construiu muito bem, porque o roteirista não conseguiu construir muito bem, ou por exemplo, o ritmo da série também, não que o ritmo seja um problema, isso não tem nada a ver, mas às vezes parece que o ritmo que a série vai levando, parece que não está se construindo pro grande punch da revelação, e isso também acaba sendo um problema. Os núcleos também são muito desequilibrados, e esse episódio mostra muito isso, tem momentos que algumas revelações têm, então, tanto que a grande revelação da temporada tá na metade do episódio, e no final tem uma cena onde ela é muito menos impactante do que tá na metade, ou até na primeira cena. Então, isso mostra também uma falta de equilíbrio no roteiro como um todo para esse último episódio. Que, de novo, eu nem acho um episódio ruim. Eu acho que é um episódio que, se comparar com outros episódios que tem na temporada, ele é um episódio até acima da média em vários pontos. Mas tem coisas que me incomodam, e a crítica acaba ficando mais pesada, principalmente por ele ser sim um episódio final, um episódio que você espera um pouco mais, um episódio que você torce para ter um pouco mais. Só para fechar toda essa parte do roteiro e fechar o episódio, né, que é o último episódio da temporada, o que eu sinto do roteiro em alguns momentos é que parece que cada pessoa do roteiro tá trabalhando num núcleo.
da série. Parece que alguém tá trabalhando nos Pés Peludos, alguém tá trabalhando em Númenor, alguém tá trabalhando no arco da Galadriel, e alguém tá trabalhando nos anões, nos elfos e por aí vai. Cada pessoa está trabalhando em um núcleo da série. Então parece que o roteirista ele escreve o seu roteiro à parte, e aí depois eles juntam tudo, e aí eles acabam tentando encaixar como se fosse um grande Frankenstein. Isso me passa a impressão do roteiro em alguns momentos. Tô falando que é isso que acontece, que eu sei que não é isso que acontece. Mas, por exemplo, parece que o cara que escreveu o arco dos Pés Peludos, ele realmente tinha uma ideia pra terminar dessa forma, e terminar num grande clímax, onde você iria ter num último episódio a construção pra ver o estranho se tornando esse mago, e no final você tem uma despedida pra falar, ele vai ter uma nova aventura a partir de agora. Mas parece que os roteiros são tão jogados e tão Frankenstein, que cada um vai tentando se encaixar pra caber no episódio, que acaba parecendo que as coisas até não estão tão coesas, parece que até estão um pouco fora do lugar, tirando até um pouco do clímax de algumas cenas. Então, de novo, Anéis do Poder, no meio da semana eu vou fazer um vídeo fazendo uma crítica da temporada como um todo, mas esse último episódio, ele me incomoda mais por parecer que ele é um episódio de começo de temporada do que o episódio final, de não me passar o impacto que um final de temporada deveria ter, do que pelas coisas que ele apresentou, porque tem coisas interessantes ali que, de novo, se fosse no primeiro episódio de temporada, eu acho que me empolgaria muito mais para acompanhar a temporada como um todo. Como um final de temporada, acaba sendo um pouco decepcionante, mas que, de novo, é um último episódio que resume muito bem o que foi a série Anéis do Poder como um todo, um grande potencial, mas desperdiçado aqui. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do último episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder? Você tá ansioso para a segunda temporada ou ficou decepcionado e nem pretende continuar? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.